que escolher o Alasca para fazer, e aí falando um pouco de grupo e tudo, acho que para mim pessoalmente como motociclista, já ter feito o extremo sul lá no Ushuaia, América do Sul, em alguns outros países também icônicos para quem é motociclista, ter feito também, ter tido essa oportunidade de ter feito o extremo norte da Europa, o ponto mais ao norte da Europa, que é North Cape, na Noruega, também completado, e alguns outros pontos que eu ainda vou fazer. Cara, falar do Alasca, o Alasca é a cereja do bolo na vida de um motociclista. Acho que é um sonho, é um desafio muito grande, acho que o desafio fica até um pouco mais relevante dentro desse contexto. E se você não se propor a fazer a viagem e não ficar olhando só data, olhando só a tua própria agenda, a questão financeira, o desprendimento familiar, cara, você não vai fazer, você não vai cumprir alguns desejos, alguns sonhos que você tem durante sua vida. Então, para mim, está sendo uma experiência extremamente desafiadora por todo esse contexto, né? Mas escolher o Alasca tem isso, o tempo de viagem e tudo. E a minha relação com a UP-Serra também. A minha relação com a UP-Serra, ela acabou me levando a vir aqui para essa viagem, a ter essa oportunidade de estar vindo com eles para o Alasca, porque foi uma viagem que foi criada num levantamento que o Marcos queria fazer, e acabei me envolvendo nisso, e aí se tornou essa viagem que a gente está fazendo hoje. Então tudo isso me levou a estar aqui, mas com certeza é uma viagem que eu não faria sozinho, não teria a capacidade, muito provavelmente, de estar fazendo sozinho. Por que não o Alasca? Mas o Alasca, para mim, ele começou aos 19 anos. Eu fazendo uma viagem para os Estados Unidos, e durante essa viagem eu também fiz uma segunda viagem interna nos Estados Unidos de ônibus. Lá a gente rodou em torno de 10 mil quilômetros de ônibus, saímos da costa leste dos Estados Unidos, fomos quase à costa oeste e depois retornamos pela Flórida. E lá, com o mapa rodoviário na ocasião, eu percebi o quanto nós tínhamos rodado. E lá no cantinho do mapa, tinha um mapa da América do Sul, das Américas, melhor, e eu percebi que seria possível fazer isso um dia por terra. Então essa semente foi plantada aos meus 19 anos. E hoje eu estou colhendo os frutos dessa vontade e desse sonho. Por que Alasca? Onde nasceu o sonho do Alasca? Bom, para quem me conhece, eu tenho uma página no Instagram, eu viajo muito, já viajei muito de moto. E aqui na América do Sul, boa parte eu já tinha rodado, né? Então o Alasca começou a ganhar vida há talvez uns 5 anos atrás, ali na pandemia, começou a brotar essa vontade de ir para o Alasca. Eu, pessoalmente, tinha uma questão muito importante. Eu trabalhava na mesma empresa há 22 anos, uma empresa que eu adoro até hoje, tinha uma ótima relação e estava super bem lá. E o sonho do Alasca foi crescendo ao longo do tempo. E nesse ano aqui, eu tomei uma decisão importante. Eu pedi demissão do meu trabalho. Na verdade, a empresa foi super parceira comigo, mas eu conversei com eles que eu queria sair para cumprir esse sonho. A vida passa, a gente não sabe, né, até quando que a gente consegue ter recursos, ter energia, disposição, saúde para fazer uma aventura da vida como essa. E eu resolvi encarar com todos os medos, com todos os frios na barriga que vocês imaginarem, viver a vida. E eu estou vivendo a vida, estou muito feliz a caminho do Alasca, mesmo com todos os desafios que uma viagem como essa impõe. Muita gente pode pensar, poxa, mas é só subir na moto, mas você está com mais gente. Não, não é. É um desafio chegar lá. Não é tão simples quanto parece, mas o que eu tenho certeza é que eu estou vivendo a vida e Alasca, eu vou chegar lá. Lá em Prudhoe Bay, vou lá na plaquinha tirar foto e voltar para o Brasil depois com o coração cheio de felicidade. É isso aí. Por que o Alasca? Por que essa viagem? Em um desses jantares que nós temos todas as noites, foi perguntado isso.
E incrível, dos 9 colegas, 7 era o sonho. 7 deles o sonho era vir para o Alasca. E um deles, inclusive, deixou o seu emprego para poder ter essa oportunidade e viajar. Mas não era o meu sonho. Eu tinha sonho de ir para o Atacama, eu fui. Eu tinha sonho de ir para o Ushuaia, eu fui. Mas eu não tinha esse sonho. Quando eu vi uma reportagem, o Marcos, proprietário da Up Serra, um dos proprietários, dizendo que era para mandar um currículo, eu dei risada e falei, não, é impossível. Só que depois eu fiquei me perguntando, por que não? O que me impede? E fui ticando. Tenho condições financeiras? A gente faz um apertozinho e vai. Tenho tempo? Tenho. Tenho habilidade? Tenho. Então eu me permitir fazer essa viagem. E passou a ser o meu sonho também. É por isso que você tem que acreditar no sonho, e se você não tem sonho, viaje no sonho dos outros. É isso daí.